Olá, eu sou Camila Andrade e essa é a Nossa Rede, um podcast com conversas sinceras e necessárias, de mulher e para todos que desejam compreender e apoiar as mulheres ao seu redor. Muito se fala sobre amor próprio nos dias atuais, mas como encontrá-lo quando fomos ensinadas sobre amor e a buscar o amor somente fora de nós? Para conversar sobre esse tema, hoje eu recebo ela, que é criadora de conteúdo sobre saúde física e autoestima, é mais conhecida como Beba Água, Simone Freitas. Bem-vinda. Aproveitando, né? Obrigada. Bebam água. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante e muito falado, né? Há muitas definições e conteúdos sobre esse assunto quando a gente busca ali na internet. Segundo um artigo do Instituto Brasileiro de Psicanálise, o amor próprio é sinônimo de autocuidado e é o respeito por quem realmente somos, como as nossas qualidades e também defeitos. Só que é muito bonita essas palavras, na teoria é tudo muito fácil, mas na prática não é tanto, né? E aí eu queria saber de você, o que é amor próprio para você, Simone? Eu vejo como eu me mimar, eu me cuidar, eu ter um olhar pra mim. Eu costumo dizer assim, eu tô deixando a minha eu do futuro orgulhosa. E eu tenho um hábito de falar assim, ai, nossa, Simone, do passado, muito obrigada por ter começado a dedicar esse tempinho pra se cuidar. Então, eu acho que é muito esse olhar pra gente, ser gentil com a gente. Porque a gente é tão gentil com as outras pessoas, tem um olhar para as outras pessoas, então começar a se olhar é um jeito de amor por si. Então, eu gosto de pensar assim. Eu Amor também, próprio. eu também gosto dessa ideia do autocuidado, gosto da ideia também do acolhimento, que é uma coisa que eu sempre falo. A gente é tão boa para as nossas amigas, as amigas vêm, desabafam, falam várias coisas, a gente vai e abraça e fala, não, amiga, e quando é com a gente é super carrasca, né? É super cruel, usa palavras assim de ofensas com a gente não se acolhe muitas vezes, né? Isso é um problemão, porque a gente também não é ensinado dessa forma, né? Se a gente for Nada. Se a gente for para olhar, assim, de um processo, a gente também não é ensinado dessa forma. A gente aprende amor e amar o outro. Mas e nós? E nós? Onde a gente fica nessa história, né? É, Desde criança a gente quer agradar todo mundo, respeitar todo mundo, e a gente vai se deixando pra trás. Quando eu percebi que eu não tava com esse olhar pra mim, não tava me priorizando, eu falei, nossa, eu preciso me cuidar. E esse processo começou em 2020, porque eu não tava bem, fisicamente e mentalmente, tava arrasada. E aí eu comecei a falar assim, nossa, eu preciso me cuidar. E eu ficava com aquele nome, preciso me cuidar. E aí eu comecei os treinos em casa, caminhada, correr. Minha corrida faz parte de mim até hoje, né, inclusive. E aí deu aquela chave, eu preciso ou eu mereço me cuidar? Eu mereço me cuidar, eu mereço esse cuidado por mim. E então, sempre, qualquer oportunidade que eu tenho, eu gosto de incentivar as pessoas a se cuidarem e incentivar as crianças a se cuidarem, a se amarem. Ser gentis com as outras pessoas, mas principalmente com elas. Então, com esse trabalho sendo feito quanto antes, melhor. Porque quanto mais você se ama, você tem um amor por si, você tem mais amor pelas outras pessoas também. Mas esse trabalho tem que ser feito com você, né? E é um processo, né? E é um Exatamente. processo que eu acho que muitas vezes é doloroso. Porque, como você falou, né? A gente aprende de criança. Só que a gente sempre aprende a servir, a ser pro outro, né? Então, quando a gente é adulto, é que a gente começa a olhar um pouco mais, que nem você falou, né? Eu preciso, depois eu mereço. É entender o nosso merecimento. Exatamente. Que eu mereço também ser cuidada da mesma forma que eu cuido do outro, né? Tem um versículo na Bíblia que fala amai o próximo como a ti mesmo. Se você não ama você, você também não consegue dar amor. Porque você não consegue nem se olhar, né? E como que é essa questão para você do merecimento, de fazer coisas sozinhas, de não esperar pelo outro para fazer alguma coisa? Porque a gente também é ensinado que a gente só vai ser feliz quando a gente encontrar o amor. Mas o amor da nossa vida começa com o amor próprio. O próprio, exatamente. Eu moro sozinha já há bastante tempo, então eu acho que foi um processo. O processo que quando eu senti que eu estava morando só, eu acho que começou com a minha vinda para São Paulo, né? Eu vim muito nova, eu vim a 17.
Eu fui enfrentar o mundo assim, ai meu Você veio Deus. de onde? Eu sou do Ceará, então eu via para estudar, para trabalhar, pra procurar outras oportunidades. E eu sempre tive essa visão assim, o que eu quero para minha vida. Então eu saí de lá, que era o interior, e vim para a cidade. Então quando você enfrenta isso, né? Então você se vê muito sozinha, porque você tá num mundo totalmente diferente do seu. Uhum. Então acho que começou a partir daí de eu fazer as coisas sozinha, de eu ver assim, nossa, eu preciso estar com alguém para eu ir correr atrás das minhas coisas? Eu preciso ter um namorado, um marido, tá morando com os meus pais para fazer alguma coisa por mim? Então acho que esse trabalho começou aí aos meus 17. Não vou revelar quantos anos, porque já revela a minha idade, né? E aí começou a partir daí. Então quando eu vim, morei com os irmãos, morei com amiga, depois eu comecei a morar sozinha já há bastante tempo. E eu me acostumei tanto. E eu amo minha companhia. Eu adoro treinar sozinha. Eu gosto de treinar com os amigos, mas agora eu adoro treinar sozinha. Ir no parque sozinha. E eu até aconselho quem nunca fez uma viagem ao parque, ou ir ao cinema sozinho ou sozinha. É muito... Não sei, pra mim é satisfatório, assim, eu conseguir ficar bem com a minha própria companhia. Então acho que é um processo que, lógico, muitas pessoas têm que ser mais trabalhado, né? Uhum. Mas é muito bom. Eu amo minha própria companhia. Então, se você ama a sua companhia, vai amar mais ainda quando você estiver com alguém que, lógico, seja uma pessoa saudável na sua vida, né? Importante. Essa parte é muito importante. Até mesmo porque eu costumo dizer que é nota de corte. Porque, assim, eu me trato bem, eu cuido de mim. E aí eu vou e encontro uma pessoa que não me trata bem, que não me dá algo saudável. Se eu comigo mesma tô bem, eu realmente quero estar com alguém que Sim, relações saudáveis, né? que não E me quando a gente ofereça uma fala relação de saudável. relações saudáveis, não só no companheiro ou companheira, Sim, tá falando de amizades também, né? Então, todo o ambientes, né? ambiente. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que aceitar o que a gente merece. Então, a gente sempre tá merecendo um ambiente saudável, alguém que seja recíproco, né? Algo que seja recíproco. Sim. Eu gosto quando você fala, né, dessa experiência de ir ao cinema, de ir ao parque. Eu sempre falo que a gente não pode esperar pelo outro para viver a própria vida. Porque, assim, muitas vezes a gente tem medo, tem vergonha. Quem não tem o hábito de sair sozinha, vai sentir que tá todo mundo olhando pra você, quando na verdade a gente se dá importância demais também, porque as pessoas estão vivendo cada uma a sua vida. Elas não estão nem aí pra Não você. nem aí pra É você. incrível, né? Como a gente fica, tipo, ai meu Deus, sou mulher, será que eu tô andando certo? Você esquece até de andar. Ou então quando você entra no restaurante, ai, mesa pra um. Ai, meu Deus, tá todo mundo me olhando. E na verdade, não. Cada um tá seguindo a sua própria vida. Sim. Eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema sozinha, eu achei no começo muito estranho e depois muito satisfatório, porque pra mim foi uma conquista enorme, porque eu nunca tinha feito nada sozinha. Então acho que é começar dos pequenos passos, né? Vai no cinema, vai no parque, depois faz a viagem, porque também obriga a gente a sair da bolha, né? Porque quando a gente tá só com as nossas amigas, só com o nosso círculo, a gente só conhece aquela versão. Sim, E sim. quando a gente sai da bolha, a gente se abre mais para conhecer o outro e para conhecer a si mesmo. Exatamente. Porque aí você viajou, você sabe que você vai viajar só, ai meu Deus, tô sozinha. Mas você conhece tantas outras pessoas legais. E aí à noite você fala assim, nossa, você tá lá, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, você tá lá sozinha. Você Vai segue o seu assistir um filme roteiro. sozinha. Hoje eu viajei no final de semana. E aí fiquei, vou no restaurante ou fico aqui assistindo um filme? Aí eu pedi uma pizza, coloquei um filme bem clichê e fiquei lá, comendo minha pizza que tava muito boa e assistindo meu filme clichê. E é algo satisfatório, não é algo que te dá uma tristeza por estar sozinha. Ou, não, é tranquilo quando a gente acostuma, né, com a nossa companhia. E como que foi e como tem sido essa jornada de amor próprio? É sempre dias alegres e felizes? Como que é essa questão? Realidade e expectativa, né? Bom, eu costumo dizer que eu ainda estou em um processo. A vida é um processo, né? E claro que tem dias que a gente acorda e a gente não tá bem. E tudo bem você não tá bem todos os dias. Você não tá feliz o tempo inteiro. E eu acho que é você aceitar, respeitar que você não tá se sentindo bem, parar de ficar, ai meu Deus, eu sou péssima, eu sou horrorosa. Não chora. Faz alguma coisa, sei lá. E quando eu não tô bem, eu gosto de fazer alguma coisa que eu sei que se eu fizer eu vou me sentir melhor. Eu tô com preguiça, não quero ir pra academia. Mas eu vou porque eu sei que eu vou me sentir melhor. Aí eu tô me olhando, nossa, gente, como eu tô feia.
vou tomar um banho, hidrato meu cabelo, coloco minha máscara facial, faço minha skincare. Então, eu faço algo que eu sei que eu vou me sentir bem. E, sei lá, às vezes eu só deito e assisto um filme o dia inteiro. Mas eu sei que no próximo dia talvez eu vou estar ótima. E se eu não tiver, eu falei, 2 dias seguidos já é estranho, né? Então vamos aí, já fala com a psicóloga na terapia. Mas é respeitar cada momento da nossa vida, né? Sem ser cruel com a gente tem que ser um pouco mais gentil com nós. Eu acho que esse acolhimento é muito, muito importante. Uma coisa que eu gosto de fazer é dar nome, porque eu aprendi, depois de adulta, que quando a gente nomeia as coisas, elas ficam menos difíceis. Então, sei lá, acordei meio triste, aí eu vou tentar dar nome, tá? Eu tô triste por quê? Ah, porque aconteceu isso, mas isso é uma tristeza, isso é uma decepção. Dar nome aos meus sentimentos, tentar entender o que tá acontecendo ali dentro de mim, pra eu deixar viver, porque assim, se eu tiver que chorar, eu vou chorar. As minhas amigas vão escutar a mesma história 200 vezes. Eu vou ligar e tá tudo bem. E depois aquilo ali vai passar. Vai. Mas eu gosto de entender o que tá acontecendo comigo e por que que eu tô sentindo aquilo ali. Sei lá, acordei e falei essa blasfêmia, eu tô feia. Não, meu Deus, meu cabelo não quer. Eu vou entender, mas realmente não quer? Ou sou eu que já tô triste, e aí eu já tô colocando o problema em outras coisas, e às vezes em mim mesmo, porque a gente tende muito a fazer isso, né? Como eu falei antes, às vezes a gente tende a ser o nosso próprio carrasco. Então, acho que entender o que tá acontecendo, você falou que fala com psicólogo, então provavelmente você faz terapia. Sim. Eu sempre, acho que quase todos os episódios a gente fala de terapia. Eu falo, se puder, faça terapia. E uma coisa que eu acho que é importante alertar, não é porque você faz terapia que você é melhor que as outras pessoas. Não, mas... Não, é porque você está num processo de evolução e vai te ajudar, mas você não se tornou melhor. Nem se você for a psicóloga, você não é melhor que as outras pessoas. Você continua sendo um ser em processo e você está buscando. Porque é isso, né? Essa busca. E às vezes eu acho que parece um lençol curto. Parece que a gente cobre uma coisa e outra coisa descobre. E a gente vai manejando. E com a questão do amor próprio, do autocuidado, eu também acho que não é tão diferente. Às vezes tá tudo ótimo e às vezes não tá tão bem. A gente vai entender o que acontece para que a gente consiga melhorar. E é se fortalecer, eu acredito. Como que você faz para fortalecer essa questão de merecimento, de autocuidado, tanto com você mesma, até mesmo com as suas relações? Porque eu acredito que é um conjunto de coisas, né? Não dá pra colocar só uma, até mesmo porque a gente não vive isolado. Não, e assim, a gente sabe que não é fácil você começar essa de amor próprio e manter isso. Ainda mais falando, nossa, cada vez vou ficar me amando mais. Então, acho que tudo é um processo. Eu entendo que a vida é muito corrida. Até eu brinco que nossa vida adulta não é fácil, né? São demandas do trabalho, família, a vida pessoal. Então, é uma correria. E quem é mãe, tem filhos, aí tem o filho, tem o marido, e aí fica aquela correria louca. Então, eu acho que, inicialmente, tentar dedicar um tempinho pra se cuidar. Então, acho que começa por aí. E aí, com o decorrer dos dias, semanas, meses, você vai ver que aquele tempinho virou um tempo tão importante e vai fazer parte da sua rotina. Então, começa com um tempinho e você fica, nossa, eu consegui dedicar 1 hora pra mim, um dia inteiro. Imagina você dedicar o dia inteiro só pra você. Então, acho que começa com tentar dedicar aquele tempo. Ah, nossa, eu vou ao trabalho no horário comercial, chego, eu tenho que cuidar do marido, fazer janta, assinar a atividade da escola da filha. Mas aí você dá uma respirada, vai ler um livro, se puder ir na academia, ótimo, se não, tudo bem, mas tenta fazer uma caminhadinha, alguma coisa que você sente que tá fazendo por você. Então, acho que você começa com um tempinho e vê que, nossa, vai estar na sua rotina. É verdade. E algumas vezes o amor próprio e esse autocuidado são confundidos com egoísmo. Como que é isso pra você? Eu também achava, eu via como egoísmo. Então, acho que todo esse processo começou em 2020, né? Eu acho que 2020 foi o ano da transformação para muitas pessoas. Eu sempre fui de agradar todo mundo, de falar sim para tudo, e aí eu sobrecarregava minhas coisas. E aí, quando eu comecei a ver assim, nossa, gente, eu preciso me cuidar. E quando eu falo me cuidar fisicamente e mentalmente, foi o ano que eu comecei, inclusive a terapia, desde 2020. E aí eu falei assim, nossa, gente, eu preciso me cuidar, me cuidar, me cuidar. E aí, quando você pensa assim, eu preciso me cuidar, não é egoísmo você se cuidar. Não é egoísmo você ser gentil.
É amor. Isso é amor. Não pode ser egoísmo. Amor nunca vai ser egoísmo. Seja por você, por outras pessoas. Claro que não em excesso, né? Mas esse olhar pra gente, eu acho cruel você falar que se amar é o egoísmo. Sabe o que eu acho também, às vezes? E que, às vezes, as pessoas enxergam como egoísmo quando, principalmente, você começa a colocar limites. Limites. Porque quando a gente só se doa e a gente esquece da gente, não existe limite. Você pode fazer o que você quiser comigo, que tá tudo bem, que eu vou sempre te dar e vou me doar. Mas quando a gente começa a colocar limite, você não era assim. Nossa, eu ouvi muito isso. Às vezes, hoje em dia eu até ouço, mas bem menos. Mas, você, nossa, você nunca tem tempo. Eu falei assim, nossa, eu vou ter tempo, sim, pra minha família, vou dedicar um tempo pros meus amigos, mas quando eu decido que aquele momento, não, tal dia, no domingo, eu vou tirar pra mim, eu vou no parque, vou ficar em casa, esse é o meu momento. Então, não, eu aprendi, foi um processo na terapia de falar um não, de colocar limites. Não foi fácil, mas é algo que a gente tem que aprender. Como foi pra você? Começar a colocar limites e onde você identificou que mais foram os pontos de dificuldade ali pra você começar a falar não, que normalmente a gente tem dificuldade de falar é o não, né? Nossa, quando eu percebi, assim, que eu estava sobrecarregada com as minhas coisas, na época da pandemia, eu estava fazendo pós, e aí eu falei, nossa, aí você começa a fazer um monte de coisa, faz uma coisa pra um, pra outra, eu falei, meu, e as coisas? Aí corta pra Simone, tarde da noite, tendo que terminar um trabalho, porque ela fez 1000 outras coisas e não as coisas dela. Aí, nossa, eu não consegui ir pra academia hoje porque eu fiz tal coisa. Aí eu comecei, aí isso virou algo assim, nossa, sabe quando você vira uns dias seguintes assim, eu falei, caramba, eu não fiz nada por mim e agora eu tenho que virar, não consegui ir pra academia, não consegui terminar meu trabalho na pós, não consegui me dedicar no trabalho, mas minhas coisas, porque eu fiquei na correria, na correria. E aí quando eu comecei a falar, não posso. Não, aí falou assim, nossa, você não vai porque vai ficar sozinha? Mas como assim? Você prefere ficar sozinha do que com a gente? Você prefere fazer tal coisa do que com a gente? Eu falei, não é um ou outro. Eu tô falando de mim, das minhas coisas, minhas prioridades. Quem vai ficar sobrecarregada sou eu. Quem vai se sentir mal por não ter feito alguma coisa por mim sou eu. Então, eu comecei isso. Foi um processo. Eu sempre falava assim, sempre priorizava os outros. E aí, foi um processo. Pra mim, eu sei que foi um pouco difícil, assim. E pras pessoas foi estranho eu começar a falar esse não e colocar esses limites. Sabe que eu percebo que quando a gente começa esse processo e vai adiante, parece, pelo menos eu sinto assim, aí se você se sentir diferente, você compartilha com a gente. Tá. Eu me sinto super poderosa. Porque assim, parece que era sempre tá bom, tudo bem. Sempre a garota simpática e o sorriso e tudo bem. E quando eu falo, não. E aí, às vezes, gente, também tem que aprender a ter um limiar, porque às vezes eu preciso melhorar, porque às vezes eu sou um pouquinho grossa. Mas às vezes eu falo, não, e a pessoa começa a continuar falando, não, é um prato completo. Ele não precisa de complemento. Então, assim, não. E aí eu me sinto super poderosa, assim, de conseguir manter, sabe? Porque às vezes no começo me dava aquilo. Será que eu não precisava falar um sim? Será que eu fiz certo? Mas depois, não. Não é não. Aí a pessoa fica insistindo, mas eu falei, não. Dá vontade de gritar às vezes. Fazer uma placa. Não. Mas é um processo. E eu cheguei a ouvir de uma amiga minha falar assim, nossa, Si, você é muito corrida. Todo final de semana tem alguma coisa, que na semana correria, né, por causa do trabalho e minhas coisas. Você respira. Nossa, hoje eu escuto um pouco isso, mas hoje eu vejo um pouquinho mais saudável, porque eu sei que aquele tempinho tá sendo pra mim também. Mas antes, imagina se eu ouvir assim, nossa, tem que descansar um pouco, respira. Porque no sábado eu tenho, sei lá, eu faço voluntariado e gosto de fazer trilha. Então eu passava meses assim, eu falei, nossa, não tirei um final de semana pra mim. Porque eu sempre tô, ou eu combino alguma coisa com uma amiga, ou vou fazer alguma coisa com alguém da família, ou vou pro voluntariado, que eu amo, inclusive. A gente Mas ama, né, mais. mas precisa de um respiro. Eu falei, gente, então quando eu percebo que eu tô assim, aí eu tiro um dia no mês, assim. A gente fala, nossa, só um dia, mas um domingo ou um sábado, porque são os dias que eu consigo. Eu não faço nada. Nada. Eu fico em casa, como, assisto filme, tomo água e eu não faço nada. Eu fico assim, nossa, eu vou fazer nada. Vou ficar eu e eu.
E aí eu até evito um pouco as redes sociais, celular, assim, e eu comecei essa dinâmica, assim, de não, eu preciso de um tempo só pra mim, pra eu respirar. Hoje eu estava conversando com uma amiga, falando que, esse processo de desacelerar é muito difícil, porque Muito. eu sou muito acelerada e eu faço muitas coisas e, tem impactado muitas vezes na minha saúde. Então eu estou nesse processo de desacelerar. E aí você falou do seu dia, de descanso. E hoje eu disse para minha amiga que, às vezes, esse descanso vem com uma culpa, um sentimento de culpa. Para você no começo foi isso também? Sempre foi tranquilo conseguir descansar ou você também sentia isso de que às vezes: "Poxa, será que se eu não poderia estar fazendo outra coisa?" Sentimento de culpa. Eu nunca tinha parado pra pensar assim, mas muito. Não é fácil você tirar um dia sem fazer nada, não é fácil, assim. Então eu falei: "Ai meu Deus, e se eu tivesse ido lá na minha irmã olhar ver minhas sobrinhas, né", que eu nossa. Aí eu fiquei: "Ai, e se eu tivesse ido no parque? E se eu tivesse ido feito", eu começava a pensar infinitas outras coisas que eu poderia estar fazendo. Falei: "Não, se eu decidir que eu vou ficar em casa hoje, eu vou ficar em casa hoje". E tem dia até que eu penso: "Nossa, e se eu fizesse tal coisa?" Aí eu falei: "Não, não, não, olha o foco", porque não é fácil você decidir não fazer nada. Falei: "Hoje eu vou só existir pra mim, só pra mim", mas isso não é fácil. É desafiador. É. Eu também sinto essa culpa às vezes, mas aí eu tento trabalhar também, tá? Você tá sentindo culpa porque você não é acostumada, gatinha. Vamos descansar sim. Desacelera, desacelera. Isso. E você percebe que essa melhoria da relação que você tem com você mesma também melhorou as suas relações? Trouxe pra você relações mais saudáveis? Trouxe. Inclusive, eu acho que esse ano, assim, foi um ano de muitas mudanças, lógico, saudáveis, assim. Eu acho que quando a maturidade vem chegando, você começa a filtrar muito suas amizades, as pessoas que estão no seu ciclo. E, e aí você percebe, assim, quem era a pessoa que lá não aceitava ou não, ficava insistindo e se afasta de você, e a pessoa que entende. Que inclusive ela incentivou e começou a fazer o mesmo. Então eu acho que com o tempo a gente começa a parar de se importar com determinadas coisas, situações bobas, que hoje você vê que são bobas, Uhum. e aí ver quem realmente tá ali no seu ciclo, que é fica um ambiente menos tóxico, vamos chamar assim, né? E as pessoas que agregam na sua vida, que estão com você, que te incentivam a ser uma pessoa melhor e você acaba incentivando elas também. Então eu acho que isso vem muito com a maturidade. E, inclusive, recente eu estava falando sobre isso, assim, que esse ano foi o ano que eu mais senti. O quanto eu me afastei de algumas pessoas, o quanto novas pessoas apareceram na minha vida que eu tô muito bem com isso. Porque aí você percebe, assim, quem deve ficar e quem deve ficar lá afastada mesmo. Eu gosto de dizer que quem não respeita os seus limites, a pessoa não te respeita. Ela só não tá sabendo verbalizar que ela não te respeita. Mas a partir do momento que ela não respeita o seu limite, ela não te respeita. E eu acho que também é importante a gente trazer como via de mão dupla. É você colocar limites e respeitar o limite do coleguinha. Sim. Porque, né? Ah, então agora eu vou pôr limites. Mas aí você não respeita o limite do outro. Então a gente sempre tem que usar a balança para os 2 Equilíbrio, né? lados, né, para o equilíbrio. E, a gente estava conversando esses dias, nós 2, e aí eu lembro que você falou sobre, eh, a falta do amor próprio e aí a relação ruim. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, porque assim, a boa parte das pessoas que ouvem o nosso podcast são mulheres, até mesmo porque ele é feito para mulheres, mas claro que os homens que querem aprender e colaborar são muito bem-vindos. Mas eu vejo muito essa questão de relações ruins destruindo a nossa percepção por nós mesmas, o nosso amor próprio, e quando a gente sai da relação, a gente às vezes não consegue nem se enxergar. E aí essa construção vem, e como é importante a gente entender que o amor ele começa na gente pra gente também, captar relações saudáveis, e aí amorosas sim, mas familiares, de amigos. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência pra gente. Quando a gente tá em um relacionamento que não é saudável, a gente não enxerga aquilo, né? E aí você se dedica tanto pra outra pessoa. Eu acho que, inclusive, nesse processo que comentei, de eu ter vindo muito nova, de tentar agradar todo mundo, e aí houve alguns relacionamentos que não foram tão saudáveis.
E que com o término, você fica assim, nossa, eu me dediquei tanto. O que eu fiz de errado? Aí você começa a, nossa, se martirizar, assim, meu Deus. E tudo, acho que a palavra, assim, é processo, né? De você ver, assim, que o quanto o relacionamento pode impactar na sua vida, positivamente, claro, e também negativa. O quanto você poderia, sei lá, no relacionamento, você tentar entender que não é você. Você tá no relacionamento, é uma via de mão dupla. É você e a outra pessoa. O relacionamento não ter dado certo não significa que você fez algo ruim. E a pessoa? Infelizmente, em alguns relacionamentos você não acaba não enxergando, mas a pessoa faz você acreditar que tudo é sua culpa, você é errada, você que tem que fazer tudo. E tá em um relacionamento tóxico, né? Eu tentando evitar a palavra, né? Falando não só A gente tenta evitar a palavra tóxico, é, abusivo, mas é porque a gente às vezes tem medo e às vezes, muitas vezes, vergonha de dizer isso, sabia? De dizer, eu passei por um relacionamento abusivo, eu passei por um relacionamento tóxico. A gente se sente envergonhada, mas ninguém vem com estrelinha na testa. Todo mundo começa bom, o negócio começa a desandar depois de um tempo. Então tá tudo bem. acho que com o término que foi que eu falei assim, nossa, e aí você começa a ouvir as amigas, né? Falou, nossa, finalmente. E aí começa a dar um toque, gente. As amigas são as melhores. Eu falei assim, eu fazia isso, eu era assim, eu me afastei de fulano. E você não vê, você não enxerga. E você se dedica e aquele relacionamento te suga de uma forma que você não consegue explicar. E com o término, aí você começa a analisar, depois do sofrimento, né? Porque quando você sofre, você não consegue pensar Depois de você direito. chorou bastante, as amigas ouviram você de madrugada, você saiu pra chorar, aí você falou, não, agora eu tô bem. Aí você chorou de novo. Né? Aí vem o pensamento mais maduro. Aí você começa a pensar, eu não fiz nada de errado. Se eu fiz, se era uma via de mão dupla, então cadê a comunicação? Cadê a conversa? E aí você começa a ver assim, que você não precisava estar com aquela pessoa para você estar bem. Aí entra aquela coisa de desde criança você ser ensinado a estar com alguém para estar bem. E aí você começa a perceber o quanto você pode ser feliz sozinha. E a partir do momento que você tá bem, que aí entra de novo o que nós falamos agora há pouco, quando você tá bem, você se ama, tem um cuidado por si, isso automaticamente traz pessoas com a mesma energia que a sua. E aí você começa relacionamentos mais saudáveis, amizades mais saudáveis, e aí muda um pouco. E o mais importante é você se sentir que tá bem consigo. Que não, se o relacionamento, se você sentir que ultrapassou dos limites, que agora você vai ter uma visão, porque você tá uma pessoa mais madura, não vai mais aceitar aquele relacionamento tóxico de antes, porque você vai começar a ver sinais. Então, a partir do momento que você vê sinal, não aceita mais. Porque aí, se você aceitar, tudo que você construiu, tudo que você refletiu sobre a vida, conversou na terapia, conversou com as amigas, não vai valer de nada. Então, é começar a colocar limites, começar a pensar assim, eu mereço isso? Aí se afasta. Você começa a filtrar o que você quer pra sua vida e o que você não quer. E ter um relacionamento não saudável é o que você não merece. Você precisa ter alguém na mesma linha que a sua. Porque se você tá bem, pra que trazer alguém pra só impactar negativamente sua vida, né? Sim. E eu acho que a gente aceita muitas vezes esses relacionamentos ruins porque a gente tá com algum probleminha na nossa autoestima e no nosso auto-amor. Porque às vezes a gente aceita o amor que o outro dá porque é o amor que a gente não tá se dando. Porque é o amor que eu não tô encontrando em mim. É o amor que eu estou buscando sempre fora de mim. Então, quando a gente começa a internalizar que o primeiro amor é o nosso, não que fique mais fácil, não que você não caia em relacionamentos abusivos, não que você não caia em relacionamentos tóxicos. Eu acho que ninguém tá livre disso. Mas você sabe onde é a porta de saída. Você sabe que quando passar o limite, você consegue sair. Porque às vezes as pessoas não conseguem sair, né? E ninguém tá isento de nada. Eu não acredito que a gente tá isento de qualquer coisa. Mas eu sei que com o autoconhecimento, com todas essas questões, todos esses processos, você fala, não, isso não é pra mim. Eu não mereço isso. E como é importante a gente fortalecer dia a dia o amor próprio, o autocuidado, o não abandono. Eu falei isso agora e lembrei uma vez. Uma amiga estava conversando. Eu sempre trago muitas questões das amigas, porque eu tenho muita conversa com as minhas amigas. E, pô, eu adoro essas conversas profundas. Eu amo. Você começa a falar de uma coisa e do nada você tá falando, gente, a gente tá falando disso? Então,
vão ter milhares de exemplos, com Sim, certeza. sim. E aí ela estava falando dessa questão do abandono e ela falou assim: "O outro já me abandonou, eu não preciso me abandonar". Isso foi tão profundo pra mim, porque o outro já fez, você não precisa fazer por você. O outro já fez ruim, então faça bom pra você, pra que você consiga enxergar o quão boa você é. Um exercício, meninas, façam esse exercício que vocês vão chorar bastante, mas que funciona super. Se olha no espelho, olha, sabe, dentro dos seus olhos e fala pra sua eu do futuro o que que você quer. Agradece a sua eu do passado. Exatamente. Sabe, bate palma pra eu do presente, que tá todo um processo, que tá fazendo. Se elogie. Se elogie. Falou assim, nossa, como eu tô linda hoje. Maravilhosa. E parece tão assim, nossa, gente. Como você acha? Imagina Eu fica assim, acho. gente, imagina eu no espelho me elogiando. Imagina sim, vai lá e faz. Simples. Minha filha, se os outros não te elogiam, elogie você mesma. E Você se é os outros te maravilhosa. elogiarem, se elogie mais. Ai, obrigada. Você é tudo isso. Continua. Você é incrível, maravilhosa, poderosa. E as palavras têm poder. Sim. São eu acredito muito nisso, assim. Então, quanto mais coisas boas você fala pra si, mais elas vão acontecer. Mais o universo conspira a favor de você, da sua vida, dos seus planos. E as pessoas falam que eu sou otimista demais. Sou uma pessoa tóxica. Eles falam assim, nossa, Positividade. positividade tóxica. Eu ouço muito isso, assim. Mas quando é pra ser uma coisa boa, acho que a única coisa em excesso e exagero que tem que ser é quando for coisa boa. Sempre, sempre. Então, bora se olhar no espelho, bora se elogiar, bora agradecer lá, nossa eu do passado, que a eu do futuro vai ficar ainda mais orgulhosa de você. Verdade. É isso. Observar o processo, e por mais que ele seja difícil, ver que você já passou por muita coisa difícil e que você venceu. Então, as outras coisas vão ficando mais fáceis ou menos difíceis, porque você já tem bagagem, você já tem referência. Eu sempre costumo dizer, principalmente em relações, eu não tô começando do zero. Eu sei de onde eu já saí. Então eu sei que eu consigo me reconstruir. E a gente consegue, porque às vezes a gente não vê a potência e a força que a gente tem. Mas a gente tem. Se olha no espelho, olha a sua história, olha as suas cicatrizes, olha quem você é, olha quem você tem se tornado dia a dia. Isso é muito importante. Muito. É um trabalho que tem que ser feito diário. Diário. O quanto você merece tanta coisa boa, né? Relações não são feitas diariamente. Por exemplo, como que mantém uma amizade? Você vai, conversa, um dia você conversa mais, um dia você conversa menos, outro dia você passa algumas semanas sem falar, mas depois você conversa. E não é uma via de mão dupla? Não é assim que a gente constrói um relacionamento com o outro? O relacionamento com a gente também não é tão diferente. É se entender, conversar com você mesma, se acolher, se olhar. Não dá pra esquecer de se olhar. Fazer coisas que te dão prazer, fazer coisas que às vezes não te dão tanto prazer, mas você precisa, porque te faz bem. Por exemplo, eu atualmente estou pegando aí o gosto pela musculação. Deixe ela que ela maromba. Eu gosto de ir pra academia todo dia? Não, mas é a vida de adulto. Eu sei que isso vai me fazer bem, que isso é pra minha saúde, vai além da questão estética, é pra minha saúde. Então, tem que fazer. Gosto? Não. Ainda não. Porque Mas quando eu chego lá, eu falo, olha aí, ela pegando peso. Olha ela aqui, maravilhosa. é uma construção. Você fala isso hoje, nossa, eu não gosto. Vamos falar daqui, sei lá, daqui a um mês ou 2. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser diferente de agora. Você vai falar só elogios, tá indo não só 2 vezes, você vai estar indo mais vezes. Porque a partir do momento que você percebe que você tá fazendo alguma coisa por você, e aí começa a ver os resultados, porque eu não falo só fisicamente, mentalmente também, né? É muito gratificante. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, aí você vai pegando gosto, vai pegando amor. Ai, gente, já tô pensando aqui. Os próximos posts, eu assim, com o braço. Toda trabalhada em... Ai, vou postar você? Eu vou falar, beba água, por favor. Ai, que bate-papo maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pelo papo, obrigada pelas referências. Queria saber se você quer deixar um recadinho para os nossos ouvintes. Sempre, né? Eu vou até deixar água desse lado, mas eu acho que o mais importante é tentar ser um pouquinho mais gentil com você, com os outros, mas principalmente com você. Tentar se cuidar mais. E lembra de beber água, por favor? Como que a gente te encontra nas redes sociais?
Foi até uma conversa que a gente teve esses dias também, porque você vai procurar Simone Freitas, você não vai encontrar mais. Porque ela tá Mona Freitas, né? Que é Mone M de Max, que é o nome do meio Freitas. E eu mudei pro Bora Beber Água. Porque aí eu comecei a escutar, nossa, olha Bora Beber Água ali. Nossa, eu comecei a tomar água. Então mudei. Agora você vai me procurar por Bora Beber Água ou Mona Freitas. Ah, muito bem. Meninas, vamos ficar maromba e hidratadas. E muito bem cuidadas, por favor. Muito obrigada a todas que nos ouviram até aqui. Muito obrigada, Simone, por ter vindo, por ter tido esse bate-papo maravilhoso. Obrigada por ser exemplo para mim, para outras mulheres de autocuidado e de não desistir de nós, né? Porque o nosso amor é o mais importante, é o primeiro. Exatamente. E aí depois a gente vai conseguindo amar aos outros, aos próximos. Obrigada a todos que ficaram aqui e até o próximo episódio. Nossa rede vai ao ar mensalmente. Nos siga no Instagram, nossa rede @podcast, e conta pra gente quais temas você quer ouvir por aqui.